Pilotos querem ter avaliada a sua situação psicológica. Estiveram nos serviços médicos da TAP, mas consultas só amanhã. Subiu já para 9 o número de mortes no acidente de Bordeus. Entretanto, os familiares dos sobreviventes partiram para a França. Artigo de Carlos Azeredo sobre o horror nazi provoca reações da comunidade judaica. O general, dizem, é antissemita e nazi. Sporting empata com o Beitar de Jerusalém e o Porto perde por 2-0 frente ao Amarbi. Boa noite. Os pilotos da TAP recusam-se a fazer mais horas de voo. A posição foi assumida no final de uma reunião do Sindicato dos Pilotos e logo pela manhã vão pedir para serem vistos pelos médicos dos serviços clínicos da TAP. Ao fim de mais de 6 horas de plenário, os quase 200 pilotos chegaram à conclusão que estão a viver um clima insustentável na TAP. Esse clima afeta a estabilidade psicológica dos pilotos, indispensável à segurança de voo, valor essencial da empresa. Os associados aqui presentes manifestaram, e no interesse dos passageiros, a sua intenção de inquirir, junto aos serviços médicos, se estão ou não em condições de exercer a sua profissão. Do plenário até aos serviços médicos da TAP foi uma viagem de poucos minutos. Aos grupos, os pilotos foram chegando à procura de uma consulta médica. Eram quase 9 horas da noite e nos serviços só estava uma empregada. Está a pedir-nos educadamente que abandonemos as instalações e estarem fechadas. Portanto, é o que vamos fazer ordeiramente, como é sempre o time da nossa atuação. Vamos abandonar as instalações e cá estaremos amanhã de manhã para apresentar-nos aos serviços médicos, perguntando se estamos ou não em condições de voar. E o dia acabava assim, sem consulta. Os pilotos insistem que não podem voar sob coação. Consideram a requisição civil ilegal e, quanto às medidas excepcionais que os vão pôr a voar mais do que diz a lei, dizem que não são obrigados a cumpri-las. Nós não somos obrigados a acatar aquilo que é imposto unilateralmente. No que tem a ver com tempos de trabalho e de repouso, existem os direitos, liberdades e garantias. Os tempos de trabalho e de repouso não podem ser impostos por decreto, nem podem ser impostos por portaria, têm que ser livremente negociados com os trabalhadores. Quanto a saber se vão cumprir as medidas excepcionais ou não, o sindicato deixa isso à consideração de cada um dos pilotos. O Provedor de Justiça deu um prazo de 10 dias à Direção-Geral de Aviação Civil para esclarecer o que se passa com os voos da TAP. Menezes Pimentel quer explicações sobre a circular que obriga os pilotos a fazerem exames médicos depois de 12 horas de baixa. No sul de França, 9 portugueses morreram e 2 correm ainda perigo de vida. O autocarro que transportava o grupo folclórico da região do Voga embateu violentamente contra um caminhão-tir. A tragédia aconteceu na estrada entre Bordeus e Bayonne. O grupo folclórico da região do Voga e alguns familiares regressavam a Portugal depois de terem participado num festival na Bélgica. Eram todos oriundos das aldeias de Salgueiros e Morisca do Voga, na região de Águeda. A caminhoneta da rodoviária da Beira Litoral trazia 42 pessoas. O acidente ocorreu na madrugada passada na Estrada Nacional 10 francesa, entre Bordeus e Bayonne. Uma estrada a que os imigrantes portugueses chamam Estrada da Morte, dada a sua pouca segurança. O acidente provocou de imediato 7 mortes e 25 feridos, 4 deles em estado grave. Durante o dia, 2 deles, um dos quais um dos motoristas, acabariam por falecer também, não resistindo aos ferimentos. A polícia diz que um caminhão-tiro carregado de milho entrou na estrada principal vindo de um caminho particular, sem tomar as devidas precauções. O autocarro português embateu então violentamente na traseira do caminhão. Os feridos foram internados nos 4 hospitais mais próximos, onde ainda permanecem. Os 10 sobreviventes ilesos já têm um autocarro à disposição para regressarem a Portugal, mas desconhece quando o farão. E esta noite os familiares dos feridos do acidente em Bordeus partiram para a França. O autocarro disponibilizado pela Câmara de Águeda saiu há pouco mais de uma hora. À porta das instalações do Grupo Folclórico da região do Voga, algumas dezenas de pessoas, uma boa parte delas preparadas para uma viagem de muitos quilómetros.
O destino está definido. Vão visitar os familiares que ficaram internados nos hospitais próximos de Bordeaux, vítimas do trágico acidente. Eles vão se agrupar no hospital de Montmarsan, vão se encontrar lá com o autocarro e é aí que estamos a fazer o grupamento de todas as pessoas neste momento envolvidas nesta tragédia. Vão acompanhados por 2 elementos da Cruz Vermelha, já que no final do dia houve mesmo quem não aguentasse estes momentos de consternação. Um dos elementos do autocarro que teve o acidente era o nosso presidente, José Maria Marques. E claro, nós nos iríamos sentir bem sem fazer alguma coisa também, não é? Vocês vão acompanhar toda esta viagem? Sim, sim. Acompanhar para qualquer eventualidade, porque as pessoas podem se sentir mal ou coisa do género, ou qualquer ato de socorro, nós gostaríamos de estar lá para ajudar. O autocarro só vai chegar ao destino amanhã por volta das 9 da manhã. Uma longa noite para as mais de 16 pessoas que há pouco mais de uma hora saíram da Vila de Mourisca. Um artigo sobre o ouro nazi, escrito pelo general Carlos Azeredo, está a causar polémica. Há militantes do PSD que acham que o general se aproxima de teorias antissemitas. O candidato da coligação PSD-PP à Câmara do Porto considera que o governo português está a dobrar a espinha às investigações judaicas. Os ânimos de quem lê e não concorda começam a exaltar-se quando o general diz de sua justiça sobre a investigação internacional ao ouro nazi, liderada pelo Congresso Mundial Judaico. Para o general Carlos Azeredo, se a caça e punição dos criminosos de guerra seria jurídica e eticamente de louvar, no que se refere ao ouro, tal iniciativa é um pouco estranha e descabida. Mais à frente no texto, publicado no Jornal de Notícias, o candidato à Câmara do Porto pela coligação PSD-PP critica todos os envolvidos no processo de investigação, afirmando não deixar de intrigar negativamente os portugueses a passividade, a espinha dobrada dos nossos governantes, que aceitam a fiscalização das nossas reservas de ouro sem tugir nem mugir. Há sociais-democratas pouco contentes com estas palavras. Espelho disso é o artigo publicado ontem no Jornal de Notícias por Eduardo Pereira de Oliveira. Militante do PSD há 20 anos, rebate estas frases do general e adianta escrever em nome dele e de outros membros do PSD. Durante o dia de hoje, o candidato à Câmara do Porto esteve indisponível. Pelo seu diretor de campanha, mandou comunicar não estar interessado em prestar comentários, por agora. Reserva-se para falar em tempo que achar oportuno. O general Carlos Azeredo mandou dizer que mantém tudo o que escreveu e que até tem recebido alguns telefonemas de apoio. Não quer misturar a corrida à Câmara do Porto com as suas opiniões sobre o ouro nazi. Para o general, são 2 assuntos completamente diferentes. O mais alto representante da comunidade judaica está indignado. Joshua Roy disse esta noite ao 24 Horas que exige uma reparação pública dos partidos que apoiam o general Carlos Azeredo. O senhor general para mim está definido como um nazi e eu com nazis não falo, de maneira que ao senhor general eu não lhe peço nenhuma explicação. Agora, acho que os partidos, e isso penso fazer através da comunidade, que os partidos terão que se manifestar perante a comunidade judaica sobre o antissemitismo do Sr. General e do apoio que eles irão dar ao Sr. General. Isso é uma coisa que me interessa muito, saber se o PSD e se o PP continuam a apoiar um antissemita, nazi e, enfim, eu diria mesmo, se calhar, arteriosclerótico. Joshua Roy é o representante dos judeus em Portugal e também da indignação judaica perante o artigo do general Carlos Azeredo. Segundo este judeu, não se pode separar as opiniões do cidadão-general e do candidato à Câmara do Porto. As pessoas nunca são duas, as pessoas são uma. E uma opinião, um artigo da opinião é do Sr. General, que é também o candidato. Portanto, o PSD, que eu considero de facto um partido da gama democrática deste país, terá que ter uma posição clara acerca do general. Evidentemente que nós, a comunidade judaica, não somos uma organização política, mas costuma dizer-se que quem não sente não é filho de boa gente. E dentro em breve vai surgir um artigo da comunidade judaica em resposta às palavras de opinião do general Carlos Azeredo. No PSD, Ferreira do Amaral diz que não leu o artigo publicado a 1 de agosto no Jornal de Notícias. Manuel Monteiro desvaloriza a questão. O líder do PP diz que tudo não passa de uma tempestade num copo d'água. Penso que o Sr. General Carlos Azeredo não pôs em causa, nem quis pôr em causa a dignidade do povo judaico
E penso que o Sr. General Carlos Azeredo, que publicamente defendo, não que ele me tenha pedido e eventualmente não necessitará, o que pretendeu também de uma forma muito clara foi dizer ao país o seguinte: nós, para defendermos legitimamente os interesses do povo judaico, não podemos, de ânimo leve, pôr em causa os interesses do povo português. Penso, todavia, se me permite, que se o general Carlos Azeredo, ainda estando nos balneários, já está a causar tanta polémica e tanta preocupação nos adversários, imagine quanta preocupação ele não causará quando subir aos relevados. Não houve nenhuma reunião da direção do partido sobre essa matéria e eu próprio pessoalmente não tenho, porque confesso que não li ainda o artigo. Agora vou eu, porque vi citações no jornal hoje, mas não tenho neste momento. Os cartazes do PP com a bandeira nacional rasgada em 8 pedaços vão continuar onde estão. Depois das explicações de Manuel Monteiro, o Procurador-Geral da República diz que não há motivos para avançar com um processo de crime. Uma notícia para seguir na síntese do 24 horas. Manuel Monteiro explicou hoje ao Procurador-Geral da República a campanha do PP contra a regionalização. Cartazes espalhados pelo país mostram a bandeira nacional rasgada em 8 pedaços, simbolizando as regiões propostas. Depois de analisar o assunto, Cunha Rodrigues considerou não existir fundamento para um processo de crime. O PSP pediu hoje explicações ao Governo sobre a expulsão do embaixador português na África do Sul. O secretário de Estado, José Lamego, recebeu os sociais-democratas que prometem para amanhã uma posição oficial sobre o assunto, uma matéria que o Governo considera encerrada. 1.100 trabalhadores foram despedidos da função pública nos últimos meses, uma consequência do processo de legalização dos trabalhadores com contratos precários. Mas o Governo garante que a partir de setembro, 30.000 pessoas vão ser integradas nos quadros do Estado. Satisfeitos estão os 70 trabalhadores da Fábrica das Águas do Alardo. Depois da declaração de falência, ficaram com os empregos em risco, mas a situação ficou resolvida com a entrada do empresário Sousa Sintra. A freguesia de Castelo Novo, cravada numa das encostas da Serra da Gardunha, sempre soube tirar partido do bem precioso que é a água. A Ribeira da Alpriarda serviu uma antiga fábrica de lanifícios no início do século. A água era utilizada na lavagem das lãs e daqui saíam cobertores de boa qualidade. A mesma água chegou a ser comercializada nos anos 20. Pelas ruas de Castelo Novo, as pipas desfilavam até à estação. O pequenino já existia aquela água do Alardo, que era até transportada naquele tempo em carros de bois, que se esse ruído não existia cá, não estava, era uma rua umedecida com carros de bois, acartavam para a estação e já era revigorava. Está há quantos anos? Isto, tenho 80, tinha os meus 8 anos, ou ainda tal não tivesse, quando isso foi em princípio. Já era comercializada a água? Já, sim senhor, já a água do Alardo, já existia. Mas só há meia dúzia de anos é que a água trouxe mais emprego. A empresa Águas do Alardo, com cerca de 70 trabalhadores, passou a dar garantias aos jovens da terra. Por aqui a palavra imigração faz pouco sentido. A freguesia tem crianças e jovens, tem vida própria. Que a maioria da juventude ficou aqui. Isto era um povo praticamente que estava sozinho e desde que as Águas do Alardo montaram aqui a empresa, depois isto tornou-se de outra maneira, nem havia crianças, não havia nada, nos domingos isto era uma aldeia morta. E agora não, agora já se começa a haver muita criança nas ruas e muita juventude. Ficou, casou e ficou cá, porque a maioria ia para Lisboa. Aqui só ficavam as pessoas idosas. Um cenário que chegou a estar em causa quando a fábrica fechou. Agora, a esperança é outra, com o retomar da elaboração. Insatisfeitos. Afinal de contas, foi por isso que nós lutamos. Era para que ela voltasse a reiniciar a sua elaboração o mais rápido possível. Isso já aconteceu. Estamos muito satisfeitos por isso. Castelo Novo, por certo, não vai esquecer o passado, mas vai viver o futuro com mais esperança, já que o novo dono das Águas do Alardo se chama Sousa Sintra, um homem experiente no setor. Israel vai diminuir as sanções contra os palestinianos. Esta é a opinião do mediador norte-americano ao processo de paz no Médio Oriente. Esta noite a televisão israelita falou de novos atentados e os americanos exigem a Arafat que aumente a segurança. O mediador americano Dennis Ross adiou ontem à noite o regresso a Washington para se encontrar pela 4ª vez com o líder palestiniano Yasser Arafat. Ross anunciou que Israel e a autoridade palestiniana aceitaram cooperar para restaurar a segurança na zona. Iniciamos o que poderá ser uma relação de segurança. Foi por isso que adiei a minha ida. Vamos ver como vai essa relação desenvolver-se.
Dennis Ross cruzou a fronteira e foi a Jerusalém anunciar, numa entrevista à cadeia de televisão americana CNN, a vinda dentro de dias ao Médio Oriente da secretária de Estado norte-americana Madeleine Albright. A secretária de Estado virá em data próxima a anunciar, dependendo do andamento da cooperação nas duas componentes do processo de paz, a da segurança e a da política. Enquanto corria a entrevista, os serviços de segurança israelitas faziam explodir, cá fora, um pacote suspeito. Para o governo palestiniano é necessário que Israel anule todas as medidas decretadas contra a Palestina. O nosso dinheiro está ainda congelado pelos israelitas. O nosso povo continua impedido de se movimentar. Há ainda muitas outras medidas que têm de ser anuladas para se poder considerar a viagem de Dennis Ross um sucesso. Dentro de todo este quadro diplomático, o chefe do governo israelita, Benjamin Netanyahu, foi à Jordânia conferenciar com o rei Hussein. Afirmou que continua à espera que Yasser Arafat se empenhe na luta contra o terrorismo. As medidas que fomos forçados a tomar na sequência da recente tragédia em Jerusalém justificam-se por razões de segurança e de forma nenhuma foram contra o povo palestiniano. Mas em Gaza, o povo protesta uma vez mais e exige a Israel, pela enésima vez, o levantamento daquelas sanções. No Congo-Brazzaville recomeçaram os combates. Após 3 semanas relativamente calmas, as forças fiéis ao presidente Lissouba e as milícias do deposto Sassou Nguesso voltaram aos ataques. E desde sexta-feira que a capital está debaixo de fogo. Nas ruas da capital congolesa, os últimos vestígios dos combates, os soldados mortos e as campas. Os confrontos temporariamente interrompidos na segunda-feira recomeçaram a noite passada com redobrada intensidade. Ainda esta manhã, os tiros das forças fiéis ao presidente Pascal Lissouba eram disparados sobre a zona norte de Brazzaville, nas mãos da milícia do ex-presidente Sassou Nguesso. Após o cessar-fogo de 13 de julho, as tréguas pouco duraram, apenas 3 semanas de relativa calmia. A capital parece em estado de sítio, devastada pelos confrontos. Estas imagens, tiradas durante uma breve suspensão dos combates, mostram a desolação de Brazzaville. Escritórios, comércios, edifícios públicos destruídos e um pouco por todo o lado, vestígios das pilhagens. Ninguém ou quase ousa aventurar-se nas ruas, só a Cruz Vermelha sai para cumprir uma tarefa ingrata, mas essencial para evitar epidemias: recolher e enterrar os mortos. A escassos quilómetros de Brazzaville, a população civil fugiu aos combates e instalou-se perto do mercado, onde já quase não há mercadorias. Cerca de 100 mil congolenses vivem aqui numa situação precária, com falta de água, sem as condições mínimas de higiene, apenas ajudados pela Cruz Vermelha, que conseguiu arranjar uma embarcação que ligue Kinshasa a Brazzaville pelo rio Congo. Leva o material de primeira necessidade e alguns alimentos. É a pequena, mas possível ajuda, interrompida pelo retomar dos confrontos entre os beligerantes. Desde o princípio dos combates, há mais de 2 meses, pelo menos 4 mil pessoas morreram no Congo. No futebol, o Sporting ficou empatado no jogo com o Beitar de Jerusalém. As duas equipas não marcaram golos, mas os leões andaram por perto da baliza do adversário. O Sporting bem podia ter resolvido a eliminatória em Israel, mas desperdiçou oportunidades em série. Com 13 minutos jogados em 2 cantos consecutivos, os leões podiam ter marcado. Evitou o guarda-redes israelita Correntine. À meia hora de jogo, nova oportunidade flagrante. Carlos Miguel isolou Leandro, mas o brasileiro desperdiçou assim a jogada. A tónica manteve-se para os segundos 45 minutos. E foi a vez de Adji. Correu mais do que todos, desde o seu meio-campo, libertou-se dos adversários, mas no momento já podia ter optado melhor. Leandro estava bem colocado. E depois, um excelente pormenor de Pedro Barbosa. Podia ter feito a diferença, mas o remate acrobático de Carlos Miguel não entrou. O Beitar, mal ou bem, foi segurando o nulo. Mas, sem dúvida, a mais flagrante perdida leonina estava reservada para o final. Bem ao jeito de balanço. Adji passou toda a gente, mas rematou ao lado. Fica para decidir em Lisboa o que podia ter sido resolvido em Jerusalém. O Futebol Clube do Porto acabou mal o estágio de pré-temporada na Suécia. A equipa perdeu por 2-0 frente ao Hammarby. O jogo foi marcado pela expulsão de Costa e pela exibição do guarda-redes Hilário.
O Porto jogou com 3 centrais, Barroso, Alibro, na frente, Mielkarski esteve muito desapoiado. Só aos 15 minutos aparece a primeira situação de golo, uma boa jogada. Vettel chama Mielkarski, o polaco responde mal. O Hammarby, líder da divisão de honra sueca, foi mais equipa, o que não admira. No campeonato já leva 15 jornadas, muito apoiada pelo público. A equipa da casa cedo causou embaraços ao Futebol Clube do Porto. Aos 24 minutos, uma desatenção de Fernando Mendes e João Manuel Pinto é aproveitada pelo Hammarby. Andreas Alm marca o primeiro golo do jogo. Hilário nada pôde fazer para evitar o golo. Passam 5 minutos e a bola volta a entrar na baliza do Porto, mas o golo não conta. Bergstrand estava em fora de jogo. Disse o árbitro, não é visível no momento do passe a posição de Bergstrand. O Hammarby jogou sempre melhor e justificou a vantagem depois de ter marcado o primeiro golo. Oliveira mexeu na equipa nos últimos 5 minutos. 4 substituições e a 1 minuto do intervalo Costa é expulso. Já na segunda parte, Drulovic podia ter empatado logo aos 2 minutos. Pouco depois, aos 5 minutos, o Hammarby faz o 2-0 por Bergram. Na marcação de um livre, pontapé forte do lateral direito do Hammarby. O público ficou ainda mais empolgado com a vantagem sobre o campeão português. António Oliveira ainda tirou Mielkarski, Capucho jogou a ponta de lança, mas Folha e Rui Jorge foram os que mais vezes tiveram oportunidades para marcar. Do banco não saíram jogadores importantes, certamente já reservados para o jogo com o Boa Vista. A figura da partida acabou por ser Hilário. O guarda-redes evitou uma derrota mais pesada e defendeu mesmo um penalti feito por João Manuel Pinto. Hilário não deixa Bergstrand fazer o 3-0 para o Hammarby. Diz António Oliveira que a derrota da equipa não desmoraliza para o jogo da Supertaça com o Boa Vista. Não penso nisso. Esses jogos são perfeitamente encarados com seriedade, com rigor, mas tem sempre um objetivo. E eu já o disse, vou repetir, não há, digamos que, grande empenho da minha parte em criar um grande rigor tático, em amarrar demasiado os jogadores a determinadas funções que depois vão ter, a partir de uma determinada altura, vão ter de começar a desempenhar quando a condição física o permitir. Portanto, tem havido da nossa parte essa preocupação e, fundamentalmente, a preocupação de prepararmos bem a equipa do ponto de vista físico. Um museu dos Estados Unidos vai estar sob a bandeira dos piratas. Aqui agora foi encontrado um crânio e, ao que tudo indica, pertence ao mais famoso pirata dos mares, o Barba Negra. Ao fim de 300 anos, um caso sério de popularidade. A exposição começa no fim do mês. Este é o crânio do famoso pirata Barba Negra, uma raridade que os americanos vão poder ver a partir deste mês no Museu da Virgínia. O crânio é a peça central de uma exibição intitulada Sob a Bandeira Negra, a Vida dos Piratas, que vai mostrar as várias formas de pirataria praticada ao longo dos tempos. A história conta que o pirata perdeu a cabeça numa batalha com a Marinha Britânica ao lar da Carolina do Norte no início do século XVIII. Foram necessários vários ferimentos e 5 tiros para o matar. Mas, reza a lenda, Barba Negra não se rendeu facilmente. Foi entre aquela encosta verde e estas águas. Eles cortaram-lhe a cabeça. Barba Negra é suposto ter nadado em redor do navio 7 vezes. No ano passado, arqueólogos descobriram destroços que pensam pertencer ao navio de Barba Negra, o Queen Anne's Revenge. O plano para o salvar já está em curso. Tudo porque a lenda de Barba Negra teima em não morrer. Que o digam os operadores turísticos da Carolina do Norte. A cara do velho pirata pode ser encontrada por todo o estado. Aí está uma exposição original. Foi o 24 Horas. Boa noite. Até amanhã.